Boa noite, pessoal. Então, chegamos à nossa segunda aula de gestão da produção. Sou Alessandro Soares, o professor de vocês nessa disciplina. E então a gente está começando a nosso segundo encontro, né? Lembrando que esse curso ele é um oferecimento do Cataforte, né? Que tem como base, né? A Fundação Banco do Brasil, o BNDES e o governo federal. O nosso projeto, então, é o projeto 21.980, Cataforte, fortalecimento, estruturação da rede de catadoras do Vale do Rio dos Sinos. Muito orgulho, né? Então, só para fazer um pequeno comentário sobre o projeto, ontem a gente teve um momento muito legal, que a gente teve a nossa última entrega, né, de equipamentos do projeto. Ocorreu uma avaliação, então a gente está feliz também com a avaliação que foi feita e tal, e nós temos muito pela frente. A gente tem ainda 14 meses de projeto pela frente e muito trabalho. Tá? Lembrando assim que na última aula, então, a gente começou a falar da base, né, para entender assim, o processo produtivo e falar sobre essa questão do conceito de processo produtivo e operações. Quem lembra, quem poderia me dizer assim, o que é um processo produtivo, conforme vimos na última aula? Vamos lá, vamos começar soltando o que a gente, relembrando o que vimos na aula passada, que é um processo produtivo. Essa é muito bom tu ver a câmera, as pessoas conversando com a câmera fechada para ver assim em dupla é melhor, né? Fazer um casal fazer, você é a primeira vez que eu vejo isso, eu acho. Olha que eu sou professor há alguns anos, gente. E não lembro de um casal tinha sim, eu lembro de um casal. A Mas gente eles vai eram ficar muito. para a história, é isso? Não, vocês vão entrar para a história do primeiro casal legal que eu tenho em aula, porque o casal que eu tinha era muito chato, agora lembrando. Legal, porque a gente desliga o microfone, porque a gente briga aqui também. O Mas vocês. processo é coleta, descarregamento, passar pela esteira, aí a gente farda e depois a gente armazena e depois carrega de volta. Isso aí, perfeito. E reclama das quantidades bem no finalzinho, no final do mês. Assim. Esse é um processo produtivo padrão das cooperativas, muito bem relembrado pelo Fernando. Né? Então, a gente viu na última aula, então, que se temos um processo produtivo, lembrando, pessoal, assim, ó, o processo produtivo, a gente fala muito das cooperativas, do nosso trabalho, né, com a catação, mas todo e qualquer organização tem algum processo produtivo, que resulta de um produto ou resulta de um serviço, tá? Se a gente pensar que o cliente é o munícipe, pegar lá o município de São Leopoldo, que a galera faz a coleta, o cliente é o munícipe. Então, tem um processo, né, que tem como cliente o munícipe, que entrega um serviço. Qual é o serviço que se entrega? É a coleta, é tu tirar o resíduo da casa das pessoas. Isso é uma entrega. Tá? E eu posso ter um processo produtivo numa padaria, num restaurante, numa fábrica que faz grama sintética e numa fábrica de luminárias. Eu tenho um processo produtivo numa loja. Só que a gente pode entregar um produto, um serviço. Tá? Eu até teve coisas que eu, fazendo assim a curadoria que entra nessas aulas ou não, eu tirei a parte assim que o produto ele pode ser um produto, ele pode ser estocável ou ser um serviço que não é estocável. Qual é a diferença? O produto ele existe no estoque, então ele é um número, tu conta esse produto. Se tu vai numa farmácia e tu vai lá contar quantos remédios tem lá de cada tipo, tu tem um estoque. Aí tu tem lá uma lista, um estoque de. Mas quando eu tenho, por exemplo, eu presto um serviço, não se tem um estoque da prestação de serviço, tu tem uma relação direta com o cliente, essa também é uma diferença. Tá? Quando eu vou prestar um serviço, o cliente pode reclamar de mim na hora. Por exemplo, não é o meu caso, tá? Por razões óbvias, o cara vai cortar o cabelo.
Tá? A pessoa está lá cortando o cabelo e aí se faz uma bobagem e fica feio. Tu reclama na hora. É uma prestação de serviço. Tá? Mas se eu entrego um produto, se eu, por exemplo, eu produzo estojo, e aí eu sou uma fábrica que produz estojo, tá? Que eu tenho um estojo, meu estojo está aqui. Se chegar lá na pessoa, o estojo está rasgado, tu pode reclamar, mas tu não vai estar com o fornecedor à tua frente. Né? Então, essa questão do produto, ela é bastante importante, porque o que é mais, vamos dizer assim, o que é mais rentável? Fazer um produto físico ou fazer um serviço? Oxe, tem diversas formas de analisar o que é mais rentável, tá? Tem vezes que o serviço pode ser mais rentável que o produto. O produto eu preciso ter repetição dele e ter escala para ele começar a valer a pena. Tá? Tu não vai ter lá uma cooperativa para triar 5 quilos de plástico por mês, não. Isso não vale nem a pena. Nenhum catador de rua tria tão pouco. Tá? E hoje nós vamos avançar um pouco. Tá? O que a gente viu na aula passada de processo produtivo, o que é uma operação. E nós vamos falar de uma operação específica que é a triagem. Nós vamos falar dos tipos de triagem, começar a falar da separação dos materiais. Tá bem? Então, o processo produtivo de uma cooperativa de reciclagem, resumidamente, conta com 2 operações: triagem e prensagem. Lembrando, tá? Operação tem que ser algo que tenha uma alteração no fluxo do material que tá correndo. Eu tenho um material que entra numa esteira, por exemplo, que está misturado, está em sacos e tal. Eu estou lá rasgando o saco e fazendo uma separação. Então, eu tenho uma primeira alteração. Deixa eu tossir, deixa eu só desligar a câmera. Tô com uma tosse muito chata. Deixa eu tomar uma água. Eu não tomo muita água, diz que não é um bom hábito. Tá? E eu tenho também a prensagem, que ela é uma operação, porque eu faço uma modificação no material que está em curso. Tá? Eu estou prensando ele. Por que a gente prensa mesmo, pessoal? Por que ocorre a prensagem? Para a logística ser mais eficiente. Para a logística ser mais eficiente. Que na realidade... E agrega valor também, né? Agrega valor. Porque assim, pessoal, na realidade, se por exemplo, vamos imaginar que a tua cooperativa esteja do lado de uma empresa que moe plástico lá. O ideal, inclusive, é tu não prensar. Porque assim, o processo de prensagem, ele pode ser uma fonte de sujidade, uma fonte de sujeira. Porque se a tua prensa não está bem limpa, ela pode sujar o material e atrapalhar um pouco no processo. Mas, em suma, eu acho que todos vocês, né, quando vão ter um processo de prensagem, vocês dão uma operação, a prensagem, vocês deixam a esteira, a prensa limpa e tal, porque especialmente, tá, do filme para o papel, tu pode ter uma transferência de sujeira, certo? A coleta seletiva, deixa eu abrir para o meu cachorro, gente, senão ele vai ficar só um pouquinho. É isso aí, pessoal, a vida como ela é, né? Ele começou a raspar a porta assim para não ficar me incomodando, eu abri para ele. A coleta seletiva é uma operação, gente, a coleta seletiva, dentro do espectro que a cooperativa realiza, da cadeia produtiva que a cooperativa participa, ela é uma operação, mas ela também tem seu próprio processo, tá? E é um processo externo à cooperativa. Tá? Então, mas ela pode ser considerada toda, quando a gente mostrou na última aula o fluxograma, eu mostrei lá a coleta seletiva como um ente importante, tá? Essas 2 operações são comuns para os plásticos, como, por exemplo, assim, com exceção do PVC duro, por exemplo, vai vender PVC em encanamento ou PVC de forrinho, não tem como prensar. A maioria dos plásticos, de resto, é prensada. Mas prensagem nós vamos falar mais na próxima aula. Tá, nós vamos falar. Deixa eu. De novo, pessoal, só um pouquinho. Ele derrubou o travesseiro, só um instante.
Alessandro, tá mudo o teu microfone, Ale. A gente não tá te ouvindo. Agora sim, Agora sim. tá. Então, assim, mas se eu quiser não prensar o material e vender solto, é possível? A gente sabe que é possível, né? Só que pode que o comprador, por não conseguir aproveitar toda a capacidade de carga, né, pague menos por isso, né? O vidro e a sucata, em sua maioria, são apenas triados. Eles não passam pelo processo de prensar, pela parte de prensagem, tá? Tem algumas prensas que conseguem prensar sucata de metal, ou alguma parte da sucata de metal. Bah, beleza, isso é bom. O alumínio, latinha prensado, pô, é prensado, beleza. Mas não é assim dentro da gama de sucata da gama de venda da classe do metal, não é lá tão comum a gente contar com a prensagem, né? O que vocês vendem de metal, pessoal, atualmente? Vocês sabem dizer assim, os tipos de material que vocês vendem de metal? Normalmente latas, a maioria. O metal, a sucata, ela é a maioria, né? Sim. Tem aparecido cobre? Panela. Aí é fio, né? Porque a gente não... Cobre é difícil ele aparecer somente o cobre, sem estar encapado, né? No caso. Então... É que nós ali, sucata, no caso é ferro e lata, né? Contando com sucata. O restante consideramos como alumínio, né? Desse latinha, panela, aí latinha, tubinhos, se chama chaparia, e inox, né? E fio, motores. Não, é que o metal ele não tem muita quantidade, mas muitas vezes agrega um valor importante, né? Sim, perfeito. Beleza. Então, assim, ó, para nós iniciar falando de triagem, eu vou falar de um conceito para vocês, que ele é um dos conceitos mais importantes na área da produção, tá? Que é o conceito de capacidade. Agora sim, tá ok. Então, pessoal, como eu falei para vocês, na indústria, quando eu trabalhava na indústria, eu fiquei alguns anos na indústria, a gente controlava o que podia da capacidade produtiva de uma empresa, tá? Então, a capacidade ali no conceito é entendida como o nível máximo de produção de um empreendimento que o empreendimento pode alcançar em um determinado período de tempo. Então, se a gente pensar assim, a fábrica X de automóveis produz por mês lá 500 mil unidades de automóvel. Isso é uma capacidade, tá? Então, um dos principais itens que a gente tem que ter em nossa mente é conhecer a capacidade da nossa organização. É obrigatório que conhecemos a capacidade da nossa organização. Pode falar, Fernando. Não, concordando só. Tá? A gente tem que Então, assim, ó, conhecer normalmente a usina e a capacidade que a gente, com a quantidade X de pessoas, a gente tem que produzir tal X, produzir X fardos por mês, senão ou tá sobrando gente, ou tá faltando material, ou alguma coisa tá errada, tipo isso. aí agora a gente vai falar dessas variáveis também, tá? Então, eu tenho dois tipos de capacidade, tá? Que eu tenho que considerar. A capacidade de projeto, ou teórica, é a capacidade máxima informada pelo fornecedor ou fabricante dos equipamentos para o produto. A Elizabeth de Dois Irmãos está aqui. Quando nós compramos a extrusora lá em Dois Irmãos, que foi em 2019, o cara da fábrica falou assim para nós lá, essa extrusora vai fazer 500 quilos hora, que é, então, a capacidade de projeto, tá? Ou teórica. Tá? Ela vai atingir 500 quilos hora? Pô, pode ser momentos que ela atinge 500 quilos hora em cima, mas pode atingir 520. Assim como pode atingir 380. Por isso que a gente fala que é uma capacidade de projeto. Toda empresa que produz um equipamento, ela tem uma capacidade de projeto.
tá? Quando tu compra uma esteira, nós vamos ver na sequência que o tamanho dessa esteira, ela define, tá, a capacidade produtiva da mesma, tá bem? Ou eu posso ter uma capacidade efetiva, ou chamada capacidade real. É a capacidade que corresponde ao que o equipamento de fato apresenta, tá? Considerando todas as paradas de tempo, etc. Então, por exemplo, o equipamento, ele tem que ter uma parada de manutenção, tá? De limpeza. A esteira lá, você tem que parar a esteira de tempos em tempos, limpar os roletes, lubrificar. Então, dentro de um mês lá, se tu parar para pensar, dizer assim, eu trabalhei 22 dias, mas eu tenho 2 dias e meio de trabalho que ficaram de limpeza da esteira. Pode que isso ocorra, e tu ter esse controle te ajuda a entender a tua capacidade de produção real, certo? Então, isso é bastante importante a gente entender. Então, assim, pessoal, uma das coisas que eu vejo das cooperativas, as cooperativas, eu não vou dizer que não controlam, mas não cuidam muito é a sua capacidade de produção, tá? O máximo que eu posso, porque a partir do conhecimento da capacidade de produção que tu tens, tu pode estabelecer metas, né, para alcançar essa capacidade de produção, né, ou pelo menos perto dela. Acho que eu já falei, tá? Mas às vezes eu olho para cima aqui porque o meu segundo monitor está em cima do meu notebook, tá? Aqui tem o seguinte: o plano de capacidade requerida é a ferramenta utilizada para calcular a necessidade de mão de obra e equipamentos para cumprir o plano mestre de produção, que o Fernando falou agora há pouco, tá? Eu preciso ter o seguinte: não adianta eu ter uma esteira maravilhosa de 20 metros, eu ter lá 12 pessoas em cada lado, tudo completinho, eu ter uma saída de rejeito eficiente e não ter material na esteira. Tá? Então, a capacidade é a capacidade da instalação, tá? Mas a capacidade, de fato, assim, para nós ter a capacidade real vai depender de fatores externos, como, né, o material para a gente fazer a triagem. Então, por exemplo, o sistema compara as necessidades reais com as disponibilizadas pela cooperativa, permitindo que seja identificado faltas ou excesso de capacidade com antecedência. Cachorro atentado, sai daí. Diante de gargalos, isso é importante. Esse é outro conceito que a gente poderia entrar com calma, tá? Mas eu não vou ter tempo de fazer uma coisa muito conceitual. Falar do gargalo, a gente vai falar dele. As alternativas incluem a aplicação de horas extras, tá? Admissão de novos sócios ou desligamentos, que não é o que a gente espera, né? Abertura de novos turnos e potencialização de operações com novos equipamentos são coisas que nos ajudam a melhorar nossa capacidade, tá? Então, o que é um gargalo? Quando eu falo para vocês o que é um gargalo, pessoal, o que vem em mente de vocês? É o gargalo da garrafa, que eu encho meu copo. Mas é um gargalo. O que vem na mente de vocês num gargalo? Funil. Um funil. E o gargalo, às vezes, ele afeta a produção, né? Quando vocês estão na BR-116 lá, o que às vezes acontece com o trânsito? O que acontece com o trânsito na BR-116? Afunila. Ele afunila ou engargala, né? Pode dizer que tem gargalos. Dá um acidente, tá? Ai, para uma pista, é um gargalo. É um gargalo momentâneo, mas é um gargalo. Pessoal, um processo produtivo, ele é regido por coisas como a capacidade produtiva, tá? Que é assim, o que cada equipamento teu, considerando as pessoas que tem, é capaz de produzir, tá? A nossa relação de processo produtivo com operações, porque cada operação tem uma capacidade, certo? Imagine que cada operação seja uma via da estrada, seja uma daquelas mãos, certo? E também o conceito de gargalo. O gargalo, então, eu quero saber onde tem o gargalo. Pessoal, onde tiver estoque intermediário,
antes da operação é o lugar onde tem gargalo. A Andrea está aqui, tá? A Andrea trabalha com nós lá em Brasília. O setor de prensagem da Sendicop é fora dos prédios. É um setor fora, assim. Então tem um prédio só para prensar plástico e outro prédio só para prensar papel. Muitas vezes o prédio para prensar plástico, ele tem bags e bags e bags e bags e bags naquele pátio. O que isso quer dizer? Que se tem um gargalo lá. A capacidade da prensagem é menor que a capacidade de triagem. Então, se a minha capacidade de triagem é muito maior que a de prensagem, eu vou engargalar nas prensas. O que eu tenho que fazer? Teoricamente, eu tenho que fortalecer a minha operação, né, de prensagem. Vou pedir para minha esposa abrir. O cachorro agora que quer sair, cara. Que cachorro maluco. Vou avisar ela aqui. O pessoal, é a vida como ela é. Tá? Então, isso é bastante importante. Esse conceito de gargalo é um dos conceitos que a gente mais estuda dentro dos nossos estudos dos processos produtivos, tá? Eu senti cair na minha internet, mas tá tudo bem. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aqui eu deixo para vocês a primeira pergunta, tá? Que eu quero que vocês pensem sobre ela. Enquanto eu vou abrir para o cachorro ir embora, só um pouquinho. Então, pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Atualmente, você consegue identificar a capacidade de sua cooperativa? Wally, Oi. no nosso caso, a gente consegue identificar ali a falta de capacidade por conta da estrutura. Tu viu, tu acompanhou um pouco em Santo Antônio, por exemplo, e tu viu ali, ó, a gente está trabalhando, eu chamo de contramão, por conta, por exemplo, do prédio, né, que deu toda aquela questão, que parou, que era para iniciar, parou e coisa e tal. Então, lá, eu consigo observar, assim, ó, uma falta de capacidade por conta de falta de estrutura. Uhum. Mas atualmente, assim, quanto a cooperativa de Santo Antônio faz de toneladas por mês? De 90 a 100. É uma capacidade. Mas tem capacidade para 150, 160. Por média, entendeu? Entendi. Nós temos isso, assim, porque assim, ó, a gente tem assim, ó, tem entrada, né? Qual que é a quantidade de resíduo que entra por dia, né? Tem todas as toneladas recicladas, vendidas, coisa e tal, sabe? Então, assim, ó, Santo Antônio, se a gente fizer um estudo por média de quantidade de associado, por quantidade de entrada e coisa e tal, nós temos uma capacidade, por exemplo, vamos jogar por baixo, 140 toneladas, né? E aí a gente está conseguindo, por exemplo, 90 por conta da falta de estrutura, sabe? Não é uma questão... Em Santo Antônio não é uma questão de mão de obra, porque, assim, às vezes falta mão de obra masculina, por exemplo, mas sobra feminina. As mulheres são muito melhores, óbvio, né? Eu também concordo. Ai, muito obrigada. Eu concordo. E assim, se não fosse a força física, você estava ferrado. Mas daí a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente. A gente tava ferrado. A gente consegue pensar, por exemplo. Sabe uma coisa assim, pessoal? Esse exemplo que a Regina trouxe, a Regina nada mais nos disse qual é a capacidade dela de projeto ou capacidade estimada, que é 140 toneladas, e diz que a cooperativa chega a 90. Tá? Eu vou de novo utilizar a minha amiga Andrea, que está aqui de Brasília, pelo projeto que a gente faz junto. Eu fico assim, Andrea, eu acho que vocês podem fazer 50, 60 toneladas por mês de produção lá, porque a Andrea ocupa uma esteira a partir das 3 da tarde até as 9 da noite. A cooperativa dela tem essa dificuldade do horário. Tá? 50, 60 toneladas. Aí a gente fica olhando a produção dela para saber se ela vai conseguir chegar nessa produção ou não.
Tá? Então, conhecer a nossa capacidade é importante. Tá? Eu acho, tá? Acho não, tenho certeza, dentro do nosso sistema aqui da nossa rede, a Colabole da Roselândia é a que tem maior capacidade instalada, tá? É a que consegue chegar em números maiores, certo? Mas eu quero ouvir os outros, pessoal. Vocês conseguem identificar a capacidade de sua cooperativa? Hein? Alguém quer falar? Agora é o momento. O Júlio, tu sabe lá a capacidade de Univale, Júlio? O Lino lá em Campo Bom. Maria Salete na Univale. Você sabe a capacidade que vocês têm instalada lá? Cássio, tu sabe, tu deve saber mais ou menos o que tem de capacidade instalada, né, Cássio? Específica de produção, tu diz? Isso. Bom, em média, aqui, né, da nossa unidade de São Leopoldo, em média varia de 40 a 60 toneladas. Uhum. É mais ou menos essa média, assim. Beleza. Alguém mais sabe? Pessoal, então assim, ó, uma das coisas mais importantes que a gente tem é saber a nossa capacidade, tá? Porque assim, ó, alguém levantou a mão e eu não vi. A Regina, pode falar. Eu queria saber assim, ó, é possível, eu sempre tenho essa dúvida, assim, ó, se é possível a gente fazer uma média de meta, vamos chamar de meta, por pessoas, Pode, porque eu acho que pode. seria a mais lógica, né? Então, inclusive, assim, ó, tem uma cooperativa lá em Brasília que pediu exatamente esse estudo para mim. É, Eles querem começar a fazer o pagamento das pessoas por produção individual, que é um pepino para montar. Porque é assim, ó, se, por exemplo, depois eu vou mostrar assim as estruturas de esteira e tal. Se a pessoa está Mas, criando, pode falar, querido, pode falar. mas é com base no valor fixo, ela passando aquela produção, ela ganha mais, ou no caso, partindo do zero, aquilo que ela produzir aquilo que ela vai ganhar? É partindo do zero, Bah, tá? E o nosso, assim, ó, a dificuldade desse estudo é a seguinte, tá? Uma das coisas que, deixa eu até passar aqui e ver aqui, pra falar de triagem, tá? Uma das coisas que a gente tem que cuidar é o seguinte: se eu estou pagando a pessoa pela sua produção individual, tá? Eu vou ter que garantir que essas pessoas tenham uma rotatividade dentro da esteira, porque elas vão triar coisas diferentes. Então, por exemplo, o bag de PET, ele tem um valor agregado maior do que eu ia dizer um palavrão, a P de um bag de vidro, né? O vidro é 20 centavos o quilo, creio eu, lá, 18 por aí. O PET, ele tá aumentando, graças ao bom Deus, né? Ou não, né? Tá tendo uma guerra aí, então o bicho tava pegando. O PET aumentou de novo. Então, o bag do PET, eu consigo encher ele mais rápido que um bag de vidro, ou que uma unidade, né? De uma caixa de vidro. Então, eu vou produzir o bag de PET mais vezes. Eu vou ganhar mais. Então, eu tenho que garantir que essas pessoas tenham uma rotatividade dentro do sistema, porque hoje eu estou no PET transparente que ganha mais, amanhã eu posso estar no vidro. Eu tenho que medir a produção dessas pessoas. É um pouco assim, fora do que a gente defende no cooperativismo. O cooperativismo é o seguinte: eu vou produzir com os meus colegas e nós vamos dividir a produção de todos no final, tá? E eu acho que esse formato garante que eu, por exemplo, num time, eu estou num time, que eu cobre um colega meu que ele está trabalhando menos, que ele está fazendo corpo mole, tá? Que ele está faltando, que ele está deixando passar. Porque só que aí aí eu. tem a questão, né, Ali? Por exemplo, assim, ó, eu sempre penso nisso, por exemplo, pegando o filme e o PET. Enquanto que tu tira 1 quilo de filme, eu penso que a gente tira, sei lá, 100 gramas de PET, assim, um exemplo, assim, né?
que o PET daí também sai menos que o filme. A gente tenta, só que assim, é uma coisa que a gente não sabe fazer, a gente faz assim, ó, baseados em fatos reais, assim, né? A gente faz discussão entre o grupo, por exemplo, assim, sabe? Até em questão de treinamento, assim. Sim. Porque também a gente tem muito mais filme que PET, né? Sabe? Daí, isso que eu queria saber, assim, como que a gente faz isso? Qual é que é a proporção que a gente usa para ser uma coisa, que a gente falou, uma coisa verídica, né? Não assim, ó, eu tiro 1 quilo de PET, você tem que tirar 1 quilo de filme. Ou de latinha, enfim, né? Sim. Não, exatamente esse é o desafio, tá? Porque assim, ó, os materiais, eles não vêm na mesma proporção. Inclusive, pelos estudos que a gente já fez, assim, com coleta, e especialmente medindo rejeito, eu sei que, por exemplo, algumas regiões da cidade, quando coletadas, geram mais rejeito que a outra, e consequentemente, se tem uma diferença também no material que é consumido, tá? Pode falar, Cássio. É bem difícil, né, conseguir fazer essa divisão, porque até a forma, né, que a gente vai organizar a esteira, tu vai organizar, né, as pessoas ali, né, os cooperados, de acordo com o material que chega. Então, que ele vai chegar dentro de uma sacola. Então, primeiro tu vai tirar os plásticos, né, Uhum. para depois ficar o que é mais pesado, por exemplo, que é o papel, que vai chegar mais lá para o final da esteira, que é o pessoal que vai tirar o papel, né, o resíduo que é menor, e vai tirar os plásticos, que dá mais volume, né, que fica na frente, daí, consequentemente, o PET, o PAD, né, e os potes, depois, e lá no final tem o copinho também, que sempre fica para o final, né. Então, é bem difícil fazer essa questão, ainda mais por peso, né. É bem difícil. A gente acaba que, né, foca mais na hora de prensar o material, né? Aquilo que foi prensado no dia, quantos fardos foram feitos, né? Então, eu acho que Sim. aqui a gente procura ver mais por esse lado. Não, essa é uma análise interessante, tá? Porque é o seguinte, esse eu chamo de balanceamento, tá? É um balanceamento que tu faz até na esteira, para ver, assim, por exemplo, quantas pessoas tu vai colocar em cada tipo de separação, tá? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, assim, o conceito de triagem, tá? É a primeira etapa de agregação de valor. Tá, ainda existe, por incrível que pareça, cooperativa que vende plástico misturado. Ela mistura o plástico, não prensa, mistura o plástico e vende lá por um X de preço por quilo, tá? Mas o que eu sei, por exemplo, que nós todos aqui sabemos que a gente separou, a gente agregou valor. Por quê? Porque tu separou os materiais por diferentes tipos, por diferentes cores, tá? Lá o pessoal de Dois Irmãos me ensinou que que o polietileno de alta, por exemplo, tem o branco e tem o transparente. Pô, tem polietileno de alta transparente? Não, se eu pensar, tem. Porque o polietileno de alta densidade, ele é mais opaco, ele parece ter pigmento branco, mas não tem. Então eu posso separar e agregar valor. Tá? Fazer separações por cores, ela é um fator importante. Até, vocês vão lembrar também, pessoal, até uns 10 anos atrás, não se tinha filme preto. O pessoal não separava filme colorido, tudo junto. O que começamos a ver? Que tu fazendo uma separação de filme preto e filme colorido, tu agrega valor. Tá? Por quê? E até o curioso, tá, pessoal? Isso é bastante curioso. Se eu tenho uma separação de filme preto, até isso eu estou dando spoiler da próxima aula, tá? A próxima aula nós vamos falar sobre isso. O filme preto em si, ele exige, depois da indústria, menos pigmento preto, baseado em negro de fumo, tá? Então, teoricamente, ele tinha que ser mais caro que o filme colorido. Isso é curioso, né? E o filme colorido, por mais que, né, eu tenho que usar um pouquinho de pigmento preto para puxar a cor dele. Certo? Isso é bastante interessante pensar nisso, né? Então, assim, a primeira etapa de agregação de valor é a triagem, tá? A forma que essa etapa é realizada resulta em mais ou menos produtividade no sistema. Certo? Então, assim, lá nós estamos recuperando o nosso conceito lá, também super importante, de produtividade. E pode ocorrer de forma coletiva ou individual. Assim, eu não quero
fica muito, tá? Mostrando o que seria uma triagem individual, tá? De novo aqui ele não mudou meu slide. Tá aqui, ó. Pessoal, essa imagem aqui é de uma triagem bancada, na época, eu não sei como eles estão agora, de uma associação da cidade de Bento Gonçalves, na Serra, tá? Vocês podem ver aqui do lado, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui do lado, tem uma pessoa em cima de uma bancada, então o resíduo era colocado ali, e cada um triava por si. Então, se eu for pensar que eu tenho lá, posso ter 25 diferentes tipos de separação, fica muito difícil para uma pessoa fazer as 25 separações ainda num espaço pequeno. Eu tenho dificuldade de organizar o espaço, eu tenho dificuldade de fazer a movimentação das bombonas ou dos bags que eu estou utilizando, tá? Então, a triagem individual ainda acontece, o catador autônomo faz triagem individual, tá? Ele pega lá o material na rua, ele vai para um espaço, que às vezes é a casa dele, e faz uma triagem, tá bem? Então, assim, é bem pouco produtivo. Por incrível que pareça, ainda tem cooperativas que atuam dessa forma, né? Então, por exemplo, se eu não tenho assim, uma estrutura de triagem mínima, com uma mesa, por exemplo, estou atuando individualmente, por mais que eu posso estar no mesmo bag lá, e cada pessoa, uma separando papel e outra plástico. Posso estar. Mas igual, assim, ela é bastante improdutivo, esse tipo de triagem, né? Triagem em mesas, também bastante comum, a gente já passou muito por essa fase de triar em mesa. Tá, assim, ó, se, por exemplo, eu estou triando eu não tenho lá uma estrutura de galpão, tô fazendo uma triagem embaixo de uma lona. Eu sempre aconselho que a cooperativa coloque 2 ou 3 mesas para fazer essa triagem. Tá? Porque tem lá um cara que é chamado Frederick Taylor, tá? Eu acho que ele era dos final dos anos 1800 lá. Ele fez um estudo sobre a setorização, não é setorização o termo, mas é o posicionamento das pessoas num processo de produção, tá? E quando eu tenho lá as pessoas posicionadas no processo de produção, eu posso dar diferentes tarefas para as pessoas e essas tarefas juntas se completam no final, tá? Então, quando vocês estão lá na esteira de vocês, ela também é um resultado do que o Taylor estudou. Tem lá uma pessoa triando polietileno de alta, outra pessoa triando PP, outra pessoa triando papel branco e papel misto, outra pessoa triando sucata, tá? Outra pessoa triando PET e por aí vai. Quer dizer, eu estou especializando as pessoas a reconhecer diferentes tipos de material. Tá? Então, isso é bastante importante. E nas mesas, eu estou passando uma triagem individual para fazer mesas, né, de triagem para ver o que melhora na minha produção. Eu tenho até algum estudo, pessoal, eu fiz uma análise há uns anos atrás com os colegas, que a triagem em mesa com 6 pessoas, ela é mais produtiva que com 4. Tá? Claro, a mesa é um pouquinho maior e tal, então a gente chegou até nessa base, assim, de fazer esse tipo de análise. Tá? Então, assim, melhor que triagem individual, essa mesa que vocês estão vendo aqui é da cooperativa Vila Pinto, em Porto Alegre. Tá? Isso aqui eu tirei na época que nós estamos fazendo nossa análise de rejeito. Aqui está a dona Michele, que de repente vocês viram alguma Expo Catador. Tá? Então, aqui é uma triagem com 4 pessoas numa mesa. Tá? Uma desvantagem, tá, que a gente tem, mexer no rejeito. O rejeito, ele é algo que não me agrega valor. Quanto mais a cooperativa mexe rejeito, tá, o valor global está se perdendo porque o rejeito não tem... Ah, mas aí, Alessandro, a minha cooperativa, ela recebe, tá, do município por pegar o rejeito onde eu trabalho e levar até o aterro mais próximo. Ah, beleza, tá, vocês ganham por uma prestação de serviço, mas rejeito, ele não é vendido, ele não agrega valor, tá? Isso é bastante importante a gente saber. Quanto mais eu mexo em rejeito, mais eu empurro, tá? Eu estou perdendo produtividade no agregado. Outra coisa importante, a gente falou de capacidade produtiva, né? A capacidade produtiva, ela tá orientada
para o que a gente vende. E quando a gente tem muito rejeito, o que acontece? Tá? A gente tria rejeito. Quando o rejeito passa pela nossa esteira e a gente está mexendo no material, o rejeito está lá, ele existe. Tá? Então a gente tem uma capacidade processada, quer dizer, o que eu vendo mais o meu rejeito. Para vocês verem, esse assunto ele é bastante complexo, assim. A gente tem que ter bastante cuidado ao analisar ele. Quando a Regina falou assim, eu tenho uma capacidade de ter 140 toneladas e vendo 90, ela está baseada no que a gente vende, tá? Mas se eu falar assim, Regina, qual é o teu percentual lá de aproveitamento a partir do rejeito? Ah, eu aproveito só 40%. Faz a conta aí, 140 vezes 100 dividido por 40, eu vou ter lá, passa na minha esteira lá 290 toneladas, sei lá, por aí. Tá? Então, essa questão o rejeito, ele é um fator importante, ele altera o nosso processo, né? E nós vamos lá para o que mais importa, tá? Que é a triagem em esteira. Tem alguma cooperativa aqui presente que não tria em esteira? Eu acho que não, né? Todo o nosso time tria em esteira, correto? A Lino colocou ali que sim, né? Eu não lembro, acho que não. Acho que ninguém está trabalhando fora da esteira. Quando a esteira quando fica sem luz, o que acontece? A gente tria no mesão, né? Que a gente continua triando na esteira, mas com a esteira parada. Eu já vi coisas assim, ó. Na esteio o pessoal fazia isso nas antigas e tinha uma produção boa. O pessoal enchia a esteira assim, numa altura que passava. A Regina vai lembrar disso. Que passava a altura do ser humano, assim. Eles enchiam a esteira mal conseguia se movimentar, assim. Eles iam até uma posição e as pessoas triavam num misto de bancada e de mesa, tá? E eles tinham uma produção alta, tá? Eles vendiam mais de 100 toneladas por mês, certo? Mas E também eles aproveitavam umas boas práticas, né? Por exemplo, assim, ó, o papelão, né? O grosso do papelão eles tiravam antes de passar na esteira também, né? Isso é interessante. Essa observação é importante. Lá em Brasília eu falo muito pro pessoal, ó, a gente tem que se acostumar e tentar fazer um formato que o papelão nem suba na esteira. Que a gente Por consiga exemplo, já aproveitar antes. igual, Ali, quando eu cheguei na reciclagem, por exemplo, a gente mudou algumas coisas. Que todo mundo tirava tudo, por exemplo. A gente mudou porque a gente viu que, falando na esteira de uma usina, é mais importante, é mais produtivo tirar, por exemplo, assim, na frente, os mais flexíveis. E mandar Sim. bem aberto para o meio e para o final. Eu vou abrir depois um slide só falando sobre isso. Essa observação ela é importante. Isso é bem o assunto, é bem o que eu quero trazer para vocês, tá? E a gente ter essa noção de pensar nisso, assim. Tá? Então, isso é a forma que a gente monta a nossa estrutura de separação na esteira, ela nos ajuda ou nos atrapalha, tá? Então, vocês terem essa noção assim, eu vou tirar o que é mais volumoso lá na frente, porque no meio da esteira e no final as pessoas vão estar enxergando o que é menor. Porque muitas vezes eu vejo culpando a pessoal da operação, cara, às vezes é a tua concepção de separação que está errada, tá? Então, a triagem esteira, pessoal, a gente vai fazer, agora sim a gente vai olhar, pô, vale a pena eu ter a esteira elevada ou a esteira no chão? Isso é um fator, tá? Então, são coisas que alteram a movimentação, aí vamos para a logística, altera a movimentação do galpão, né? Então, a forma mais produtiva ainda é a separação de materiais em esteira, por mais que pode ser também, tá? Eu estou usando o atenuante, tá? Pode ser a mais ineficiente, porque passa assim, ó, passa mais material, eu tenho uma velocidade X na minha esteira, que ela é uma variável, tá? Passa material, às vezes o material que eu acho assim, cara, esse material assim, ele não me traz o retorno esperado, eu deixo passar, certo? Tem uma experiência que eu achei boa de dois irmãos que a esteira ela fica ligada e desliga por conta, assim, de tempo em tempo, né? Eu Que não é uma lembrava disso. forma.
Eu não lembrava. Quando eu vi, eu até levei um susto, pensei, mas essa esteira, cara, anda e para, tá com problema. Aí foi o Roberto que me mostrou, não, Rê, é por conta que ela enche a esteira, né, no limite, e aí ela tem aquele arranque para, né, vamos chamar assim, que aí é uma chance que o pessoal tende, o pessoal não para, por exemplo, Uhum. né? Até foi baseado nisso que a gente colocou, por exemplo, um desliga no final, justamente para isso, para Para ver o rejeito. colocar bastante, colocar o limite no início, e o pessoal do final decide, tem que parar um pouco ou não. Não, isso é Porque importante. a gente costuma chamar o resíduo, é um Kinder Ovo, né? Tu abre a sacolinha, tu não sabe. Tu pode encontrar bastante orgânico, ou tu pode encontrar bastante material, né? Não, No caso da isso vai. sacolinha branca, por exemplo, não vou pegar a sacolinha branca porque não tem venda. Mas dentro da sacolinha branca tem PAD. É aonde vem a maior parte para nós, é aonde vem mais parte de material melhor, de melhor agregação de valor, é justamente na sacola branca. Tu vê, é importante ter esse tipo de análise, hein? É importante a gente enxergar isso. E, pessoal, assim, ó, o bairro que vocês criam, vocês devem ver isso aí. O pessoal que tem já cancha e tal, já tá há muito tempo, já sabe, o bairro X lá, pô, o material que vem lá é bom. Mas o bairro Y, o material que vem lá é uma M. Não presta. As pessoas, então, assim, essa informação, ela dá margem para você, não, então vou lá no bairro Y, tem uma escola lá, eu vou fazer uma campanha de educação ambiental nessa escola. Então, gente, para vocês verem que como é um sistema, né? É um sistema interligado, tá? Então, assim, pessoal, alguns outros fatores que alteram a tua capacidade de sucesso ou não numa esteira. O tamanho da esteira versus o pessoal disponível, tá? Se eu tenho uma esteira de 22 metros, não adianta eu ter lá 8 pessoas, 4 de cada lado. Então, eu vou ter um desperdício enorme, tá? E eu não vou conseguir ter um trabalho eficiente, certo? O material disponível, a demanda, com certeza. Não adianta eu ter uma esteira enorme e ter pouco material, que eu vou trabalhar lá 2 horas e vou parar a produção, porque não tenho material. Como a esteira é alimentada, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma esteira. Mas já que eu tenho uma esteira de 12 metros, mas aí a coleta é recebida no chão e eu tenho uma pessoa, 2 pessoas lá que ficam fazendo, eu estou fazendo um movimento, né, pegando do chão e colocando para cima da esteira, arremessando. É super, isso é um gargalo, se perde a produção nessa pessoa, porque lá às 8 da manhã ela tá ok, às 9h30 da manhã ela tá menos ok, às 11 ela tá menos ok, às 15 horas ela tá imprestável, se ela vai fazer só isso. No caso que o movimento, ainda mais de coluna, ele não te ajuda, tá? É uma questão ergonômica também. E a posição da esteira dentro, né, se está em um plano elevado ou não, ou no chão, como falamos, ou a posição da esteira no prédio. Eu já vi, pessoal, a esteira muito grudada na parede, o pessoal que fica na parede tem pouco espaço para organizar a separação dos materiais. Tá? Então, quanto mais centralizado no prédio, melhor. Especialmente se eu tenho espaços para sair dos dois lados, tá? Eu tenho espaço e tenho saída nos dois lados. Eu já vi, por exemplo, o pessoal fazendo a triagem da esteira do papel de um lado e do plástico do outro. Tá? Lá em Dois Irmãos acontecia isso. O do papel já saía para o lado da prensa. O do plástico saía para o lado do beneficiamento. Tá? Isso é legal, isso funciona, isso tem método. Mas até isso a gente tem que pensar, tá? Eu vi em Canoas, uma vez, uma esteira muito grudada na parede. Então, assim, poxa, super ruim de tu organizar a entrada de material, de tu organizar todo um lado da esteira. Bem, até aqui tudo bem, pessoal? Deixa eu tocar o Ô, slide. Alessandro, Oi. só para reforçar o que a Regina falou ali, aqui em Dois Irmãos sempre teve o botão de liga e desliga, né? Na verdade, eu fico mais lá embaixo, no liga e desliga. E já justamente tem esse botão para conseguir aproveitar melhor o material, né? Porque como a nossa esteira é bem grande, antigamente também ela era pequena, mas nós tinha igual, né? Então, o que acontece?
Às vezes a pessoa que está abastecendo, ela vai abastecer um pouco mais. Ah, a retro lá empurra, daí ela vai derrubar um pouco mais na esteira. Geralmente vai chegar mais material lá embaixo. Então, para poder reaproveitar melhor, então daí sempre tem um botão que liga e desliga, né? Não, essa ideia do botão desliga no final é No importante. final, né, Elizabeth? Sou eu que desligo e ligo. É a Elizabeth que está posicionada, ela e o Igor estão no final. É isso aí, daí então para conseguir reaproveitar, porque às vezes tem mais pessoas na esteira, às vezes tem menos, então dependendo do conforme a pessoa lá de cima abastece, porque às vezes tá mais ruim para ele abastecer, então dele vai largar menos, mas se tá ali na boca para abastecer, ele vai acabar largando mais. Uhum. Então daí chega muito material lá embaixo, daí como se tivesse ligado direto, nós não ia conseguir vencer, porque só 2 lá no final, né? Esse tipo de observação, assim, de vocês terem essa noção é bastante importante. É, Tá? e no abastecimento também ali é sempre trocado, né? Meio-dia um abastece e daí, tipo, até meio-dia um abastece e de tarde outro abastece justamente por causa que é mais forçado, assim, né? Então se abaixa, se levanta, se abaixa, se levanta, né? Puxa com o garfo, abastece, então sempre é revezado também. Um de manhã e outro de tarde. Sabe, pessoal, assim, ó, eu tenho aprofundado, assim, o que eu tenho visto nessa questão de produção em esteira. A forma que o material entra na esteira, ela define também a capacidade da esteira, tá? A capacidade efetiva da esteira, tá? Não adianta assim, eu com essa esteira aqui, usando um turno administrativo das 8 às 6 da tarde, de segunda a sexta, a gente pode produzir no final do mês lá, a gente pode ter uma venda de 220, claro, estou contando, eu estou falando da capacidade da esteira, não estou falando da prensa. A gente pode vender 220 toneladas por mês, tá? De todos os materiais. Mas aí, se eu não consigo garantir que esse material passe pela esteira, a minha capacidade vai diminuindo, tá? Eu vou tendo um gap, assim, a diferença da capacidade de projeto para a capacidade efetiva do que acontece, ela fica maior, tá? Então, por exemplo, lá em Brasília o pessoal tá colocando, isso eu vou mostrar na aula de tecnologias, o rasga-sacos. Parece assim que dá produção. Parece porque, eu tô falando parece porque a gente não tem ainda dados numéricos para fazer a medição, mas parece que ele ajuda, tá? Então, esse tipo de coisa tem que se estudar. Depois eu vou mostrar um layout para vocês, que é muito assim, eu acho que o melhor layout que a gente tem do nosso... O layout de Dois Irmãos é bom, tá? Porque assim, o material entra por cima da esteira. O de Santo Antônio, ele é bom, porque ele entra por cima da esteira. Ele tá hoje lá meio capenga por outros motivos, mas vai ficar show de bola. O layout de Campo Bom é muito bom, porque ele já entra num nível por cima, cai na esteira, e aí, no final a esteira cai o material do rejeito direto nos containers. O layout da Roselândia, ele é bom. Eu já não curto muito a esteira no chão, pelo que eu vejo assim, isso também tira um pouco de mobilidade do processo, tá? Então todas essas coisas a gente tem que analisar com o tempo e ver também qual é a melhor saída. Eu tenho esteira elevada, mas eu não tenho um sistema para levar o material para cima da esteira elevada. Puxa, eu perco também em capacidade, né? Tá, isso aqui vale ressaltar que qual é o esquema de separação. Eu quero mostrar para vocês um esquema de separação na sequência aqui. Opa. Deixa eu ver se eu consigo trocar. Esse aqui, pessoal, olha só. Esse aqui eu coloquei, ele é só ele é só um exemplo que eu dei. Eu coloquei numa cartilha que eu fiz com o pessoal da URGS para a BIPET. E eu tinha desenhado ele no PowerPoint, e na época eu tinha uma assinatura do ChatGPT, que eu até já terminou, de repente eu vou refazer ela. E eu pedi pro chat fazer para mim. E aí ficou assim, eu gostei só mais da concepção e tal, assim, que tem lá a zona de início, ó, a rasgação das sacolas ocorre na zona do início, tá?
a zona 2 do meio, foco principal em plástico, zona 3, retirada dos papéis finos, não sei o quê. Então é só para mostrar assim que tu tem como fazer uma separação por zonas, tá? Ali o que tu separa para cada tipo de recipiente. Até isso, pessoal, aqui é uma forma de estudo que a gente pode ter, ó. Qual é o melhor recipiente para nós separar numa esteira no chão? É uma bombona ou é um bag? O que vocês achariam assim? Vocês acham melhor separar em bombona ou em bag? Acho que questão de espaço ali, a bombona é melhor. Em questão de espaço, Gi, a bombona é melhor, né? Mas aí, olha só, Gi, que diferença que faz. Tu tem lá os meninos que ficam girando e ficam tirando a bombona, colocando lá num outro local e te trazendo a bombona vazia. Pela bombona, eu vou ter um giro maior. As pessoas vão estar mais vezes fazendo esse movimento. O bag, ele, por espaço, ele tem mais capacidade de armazenagem. Tá? Então a pessoa vai trabalhar menos. Mas só que assim, ó, aí o bag, o cara vai arrastar o bag no chão, o bag rasga, suja o material, porque o chão já fica, né, com um pouco de resíduo líquido, tá sujo. Então, esse tipo de análise é importante. Eu acho mesmo que para esteira mais no chão, a bombona é a melhor saída, mesmo que a pessoa vai fazer mais movimento de esvaziar a bombona e trazer ela vazia de volta, né? Aqui a nossa Andréia vai conhecer, porque isso aqui eu incomodo eles lá, tá? Aqui é um trabalho que eu faço lá com a Sindicop. Aqui vocês não vão conseguir enxergar assim, eu só quero mostrar no geral, tá? As esteiras que a Sindicop tem, elas têm 18 aberturas em cada... É uma esteira elevada, tá? Tem 18 aberturas em cada lado, sendo que a última... Deixa eu pegar aqui, ó. A gente chama de bocão, tá? Ó, tem os bocão aqui. Então teve, em esteiras novas, tipo a esteira da Flor do Cerrado, onde a Andréia é presidente, o pessoal pediu que os bocão fossem para o início, porque aí tu consegue colocar os papelão maior, o material maior nos bocão, tá? Aqui eu tenho, não sei se vocês conseguem enxergar, eu até botei o meu cursor em cima ali, ó. Eu tenho a posição que as pessoas ficam, tá? Então aqui é uma esteira de 22 metros com capacidade de 34 pessoas no total. Tá? Então, o que a gente faz também? Ó, aqui, ó, cada boca, eu determino lá o que eu vou separar. Ó. Papelão, papelão, aí papelão, papelão. Aqui, essa cooperativa optou por papelão nas 4 primeiras bocas, tá? 2 de cada lado. Eles chamam de seda, que é o filme, seda preta, e por aí vai, até o final lá, onde eu tenho alguma repetição, né? Do que a esteira tem de triagem. Tá? Então, posso repetir papel branco, que aparece assim, né? Eu tiro um pouco no início, eu posso tirar um pouco no final. Alguns tipos de plástico também. Tá? Então, essa aqui é um formato de... Esse trabalho eu consigo fazer, tá? Que é de a gente fazer o balanceamento das separações da esteira. Aí, por exemplo, a Elizabeth, lá de Dois Irmãos, ela estaria aqui no final, tá? Ela seria uma dessas pessoas que está aqui, ó. E aí ela estaria olhando o rejeito passando. Aí o rejeito está passando papel branco. Aí na posição 11B, eu tenho uma pessoa que tria papel branco. Na posição 11B é uma. Na posição 8B, que está um pouquinho acima ali, outra. E aí já chama atenção. Fulano que está na 8B, está passando muito papel branco. Vocês entenderam? Se eu conhecendo as posições, eu consigo fazer esse tipo de conexão, né? Isso é bastante legal de fazer. É um trabalho que eu tenho gostado. Então, para vocês terem ideia, aqui tá uma... Eu acho que essa aqui não é. Essa aqui é a esteira da outra CTR, não é a esteira da Andréia. Eu tenho uma esteira nova, então, tá? Vocês estão... Ó, aqui tá as bocas, ó. Boa, as bocas que... Aí a cada pessoa, cada operador fica no meio de 2 bocas. Ele separa, né? Fica uma boca para a mão esquerda, outra para a mão direita. Ó, aqui também, tá? Para vocês verem que é elevada. Eu acho que aqui tem uma desvantagem que eu vou mostrar para vocês depois, tá?
Então, vocês podem ver que lá embaixo, ó, tá aqui a separação. As pessoas que fazem a movimentação e tal, assim, dos bags, eles trabalham lá com bag, tá? Tá trabalhando aqui embaixo. Certo? Então, é, é produtivo e tal. A André tá aplaudindo ali, mas ela sofre lá com essa produção. Tá? Ó, aqui aqui é antes de colocar a esteira no centro, tá? Que agora tem uma esteira no centro aqui, de como era antes, ó. Vocês podem ver lá embaixo como é que tem os bags tudo montado, ó. Os bags estão montados embaixo. Aqui eu tenho uma área de movimentação boa, tá? Aqui é uma cooperativa, aqui é outra. Aqui é como é a entrada lá, ó. Eu tenho essa esteira inclinada aqui. Essa aqui é bem a entrada da esteira. E aqui é lá embaixo, tá? Aqui tá, o material tá na rua, vocês podem notar, ó. Até, André, eu acho que isso aqui é uma produção tua que eu tirei foto uma vez que eu estava do lado aí. Ó, tem bastante papelão. Então, se eles tivessem uma área coberta já lá, é que essa área não tá coberta. Se eles tivessem uma área coberta, podia botar uma prensa no meio aí e já ir prensando esse papelão. Esse papelão nem subir na esteira. Lá em Dois Irmãos eles fazem isso. Tem do lado da rampa, tem lá uma prensa para pegar o papelão. Ó, aqui é lá embaixo como fica, tá? Eu acho que aqui tem uma desvantagem, pessoal, que vocês podem ver aqui. Olha só a diferença que o bag fica da boca. Então o material cai, pode que ele caia para o lado aqui. Então essas bocas, elas deviam ou o mezanino ser mais baixo, ou a boca ser um pouco mais longa aqui, ó, indo até mais perto do bag. Tá? Esses fatores todos interferem, pessoal, na produtividade final, tá? Essa também é uma esteira que está lá em Brasília, só que é a esteira da Presmac, que fez as nossas esteiras aqui do projeto, tá? Também é uma esteira elevada, mas aqui eu vejo uma vantagem nessa esteira. Vocês podem... Essa esteira eles não estão usando lá agora, tá? Parece a de vocês, verdade. Ó, aqui a esteira, ela é mais baixa. Então, assim, o bag fica mais encaixado na, na, na boca. E aqui, pessoal, já é um processo produtivo nosso, que é o de Campo Bom, que eu gosto muito desse... Fora a entrada, que eu acho que tem lá uma aberração lá, Lino, que é aquela curva que faz lá, que não é uma aberração. Não sei se o Joshua já chegou, não sei se o Joshua tá aí. Aqui o pessoal adotou a possibilidade de botar os carrinhos com rodinha, e aí tu desloca o carrinho com rodinha para uma área de prensagem, tá? Se tem uma estrutura com bags e tal, que também ele faz uma montagem, tu pode deslocar os bags na estrutura com rodinhas, aí tu tira o... Essa aí é melhor ainda, tá? Essa é melhor porque essas... Tu pega, por exemplo, aqui, ó, imagina que tu pega um desses carrinhos aqui, um desses containers, é o container que o pessoal em Brasília usa para tirar rejeito, tá? É o mesmo. Com vidro, para tu derrubar esse container com vidro no outro lugar, é bastante peso, tá? É bastante pesado. E aqui eu peguei um outro esquema. Esse aqui seria assim, o layout perfeito para cooperativa, né? O que é perfeito? Ele é todo cheio de nível. Ó, eu tenho lá o descarregamento do resíduo. Tá, aqui eu tenho eu posso ter uma moega, uma dosagem e tal. Eu tenho uma esteira levemente inclinada, eu tenho as pessoas trabalhando aqui no laranja. Eu tenho aqui, opa, deu um crap aqui. Deixa eu voltar. Aqui eu tenho as partes de triagem e o material orgânico, o rejeito já cai no caminhão no final. A maior parte das nossas cooperativas da rede tem esse tipo de concepção, tá? Que é o ideal mesmo, assim. É o que eu menos mexer em rejeito, melhor. Tá bem? Então, e vocês? O que vocês consideram melhor? A esteira elevada, pelas informações que vocês já têm, tá? Em mezanino ou no chão? Vocês já têm uma opinião sobre isso ou vocês nunca tinham pensado nisso? Lá em Nova Hartz eu tenho o sonho de ter uma esteira elevada, tá? Mais perto daquela
daquele nível que tem lá de entrada, tá? Eu gostaria de ver uma esteira elevada lá. Pode falar, Regina, eu te provoquei para isso. Eu penso, eu tenho curiosidade para trabalhar na esteira elevada e penso que Nova Hartz seria uma, porque eu fico às vezes na dúvida ali de cair no bag, de cair sabe? Então, eu não sei, a esteira, porque assim, a nossa experiência é tudo esteira no chão. Então, eu tenho algumas, assim, curiosidades, digamos assim, mas eu também penso que Nova Hartz se comportaria uma elevada, assim, olhando, assim, teoricamente, porque eu não tenho experiência, né? Mas olhando até lá, eu vi funcionando melhor elevada, assim que eu vi o processo, foi lá na Colabore, em Campo Bom, né? Mas eu vi um processo muito rápido, então eu tenho mais experiência, assim, na do chão, mas tenho curiosidade na elevada. Interessante. Tá escrito Clademir em primeiro, depois o Lino. Pode falar, Clademir. Pode falar que tá liberado. Opa, a elevada é melhor, assim mesmo com a experiência que a gente tem em esteira ao chão, a elevada é melhor por vários fatores, questão de limpeza, organização, sem dúvida é melhor. Só que tem que ter estrutura, nem todo galpão ele tem altura para fazer a elevada. É verdade, esse fator é importante. Só isso queria contribuir. Muito bom, eu concordo contigo. Às vezes aquele chamado, o pessoal da arquitetura fala do pé direito. Cara, eu nunca sei qual é o tal de pé direito. Os caras, não, o pé direito, não sei o que. Eu digo assim, velho, que porra é o pé direito? Desculpa o palavrão. O que é o pé direito, assim? Os caras, é a parte mais alta do galpão? Não sei lá se é a parte mais alta do galpão. Pode falar, Lino. Deixa eu levantar na mão. Bom, boa noite. Boa noite, querido. Bom, eu tive experiência nos dois, né, que é na elevada e no chão. Eu prefiro a elevada, é melhor para trabalhar, né? Só no verão, um pouquinho mais quente, mas a gente se adapta, né? E a questão ali do vidro que tu tinha falado ali, nós tiramos lá no final e é num carrinho de metal. Depois é virado para a concha da Retro, que é postado lá nos containers, né? E no final também nós temos duas pessoas que tiram o retornável, né, do material, que é tudo colocado junto, que depois volta lá para repor na esteira para o pessoal separar. O tudão. O pessoal chama de tudão. Coloca Isso. tudo lá no final e depois tu retorna para retriar. Não, isso aí também é inteligente. Muito bom. Essa de triar no carrinho, ter um carrinho específico para fazer a separação do vidro por baixo, ela é uma boa sacada também. Eu, pelo menos, acho isso. Tá bem, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Tá, então vamos caminhar para o encerramento. A Nath, vai colocar, Nath, a chamada? Ale, eu já passei, já marquei lá na nossa planilhinha quem estava aqui presente. Tá bom, obrigado, Eu Nath. ia falar, a Nath sempre assina a marca chamada, ela é maravilhosa. Eu tô no meio da aula que eu vou marcando já. Então, para a próxima aula, a gente vai ter uma apresentação das triagens, eu vou explicar o que eu quero. E vamos falar de separação dos materiais, a gente vai falar mais especificamente de separação de materiais, de prensagem. E eu quero trazer para vocês uma ferramenta de programação da produção para vocês usarem na cooperativa de vocês também, tá? O que eu preciso? Nós temos a nossa primeira tarefa, tá? Então, assim, ó, com colegas das cooperativas, claro, o Cássio e a Sara aqui. A Sara não teve hoje aqui, né? A Sara nem a Stephanie. Não tiveram, elas fazem sozinhas no fim, né? Com o Cássio. Junto com os colegas da cooperativa, vocês vão tirar algumas fotos, assim, ó, 2 ou 3 fotos no máximo, tá? Não precisa ser muita coisa. Da sua área de triagem, e vocês vão montar uma apresentação. É uma coisa assim, ó, vocês podem botar no slide de PowerPoint lá, 1 foto, 2 fotos, 3 fotos. E aí eu vou chamar vocês para fazer uma explicação rápida
de como é a triagem em cada cooperativa, tá bom? Essa é a primeira tarefa da disciplina, tá? Então tá valendo nota. Vocês vão me perguntar, vale nota, aquela coisa do aluno, vale nota, tá? Aqui eu tenho uma foto homenageando a nossa galera da Cooperlar lá, ó, que quando receberam a sua prensa, tá? Então, assim, ó, terça-feira nós temos atividade, tá? Então, cada cooperativa faz uma e a gente inicia a aula apresentando, tá bom? Ah, Alessandro, eu não tenho como apresentar aqui do meu computador. Tu manda para mim antes que eu abro aqui e você apresenta. Aí você vai explicar só como é que é o seu processo de produção, tá? Uma coisa importante, pessoal, a galera que participa bastante e tal, mas tem pessoas que participam um pouco que eu vou querer ouvir eles nesse dia, tá? Para explicar o processo de triagem. Ok? A Regina, tu tinha levantado a mão e baixou? Não, prof, eu bati palminha. Ah, beleza, pura. Tá bom? Então, da minha parte, era isso, pessoal. Se vocês querem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Ou calem-se para sempre, como dizia um padre na hora do casamento.